Seja bem-vindo em mais um programa Direitos e Deveres do Cidadão, que ocorre todo sábado às 11 horas aqui na Clique TV. Você já parou para pensar em seu patrimônio? E que patrimônio estamos falando hoje? Que patrimônio iremos falar hoje? Seu maior patrimônio, saiba investir. Este é o tema do programa de hoje. Para tanto, estamos com o nosso entrevistado, um professor Ferdinando, Luiz Carlos dos Santos Ferdinando, que é coordenador do curso de administração, mestre em administração de empresas com concentração em recursos humanos. É um profissional que trabalhou em diversas instituições, no ramo automobilístico, alimentício e financeiro, nesta área de recursos humanos. É também consultor de recursos humanos e atua como professor em cursos de graduação e pós-graduação. Professor Ferdinando, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição das perguntas, se forem necessárias. Muito bem. Professor Ferdinando, patrimônio. Quando falamos em patrimônio, existe apenas um tipo de patrimônio agregado à pessoa? Não, no nosso caso, voltado para a vida profissional, né, nós temos o pessoal e o profissional. Esse pessoal é aquele que você agrega uma série de valores porque você tem convivência com pessoas. E o profissional é aquele que a empresa olha com bons olhos para você. E eles não podem estar separados, porque a soma de conjuntos que você tenha do seu pessoal, ele colabora demais com o profissional. E a empresa olha com muito carinho tudo isso. Pois bem. Agora, uma pessoa para se preparar para a vida profissional, antes disso nós temos uma base, que é até a base familiar, o anseio familiar. Este patrimônio familiar, até que ponto ele tem uma importância dentro da carreira de uma pessoa? Sem dúvida nenhuma, né? A família, como todos dizem, é a base de tudo. E você já vem com essa formação da família, ela facilita todo o seu desenrolar, tanto pessoal como profissional. Mesmo porque as empresas valorizam muito a sua conduta, né? Sua conduta pessoal. E essa conduta pessoal, ele vem da família, sem dúvida nenhuma. E principalmente, né, nada melhor do que a família para apontar as suas falhas. Agora, essas falhas sempre no sentido de corrigi-las e aperfeiçoar. Aperfeiçoando essas falhas, nós temos o aperfeiçoamento profissional naturalmente. E quando você também vai atingindo uma determinada idade, né, nós sabemos que é muito grande o número de jovens, né, que participam desse programa. À medida que você vai progredindo profissionalmente, você já precisa começar a olhar com muito carinho para o seu lado. Você olhar internamente. E o maior crítico de você é você mesmo. A gente até costuma brincar que outras pessoas você consegue enganar. Você não consegue enganar você. Então esse aperfeiçoamento, você também deva ter essa preocupação. E hoje, qual a importância da educação, da pessoa estar aí buscando se aprimorar, se aperfeiçoar nos seus estudos para a sua vida pessoal e profissional? Faz alguma diferença, professor Ferdinando? Não, eu acho que não faz diferença. É toda a diferença, né? É toda a diferença. Eles têm que seguir para e passo, um ao lado do outro, porque esse desempenho pessoal, ele é refletido na vida profissional. Se a pessoa está bem consigo mesmo, está bem com a família, esse contato pessoal é muito bem relacionado com colegas, sem sombra de dúvida, isso vai influenciar no seu lado profissional. Mesmo porque no lado profissional, as empresas também valorizam muito a sua conduta. E hoje em dia, isso nas empresas estão sendo tremendamente valorizado. Porque é uma imagem, né? E vamos até extrapolar um pouquinho mais. Essa conduta pessoal que ele tem fora da empresa, ele é um marketing positivo ou negativo da empresa. Porque se ele tiver uma conduta pessoal exemplar, as pessoas vão alinhar ele com a empresa. E a empresa tem essa valorização. Se essa conduta pessoal dele não for muito boa, vão linkar também a empresa com essa conduta. E a empresa se preocupa muito com isso. Eu falo sempre nessa questão de carreira, né? Certamente algumas qualidades que a pessoa tem, que já vem do anseio familiar, que
falamos que os atributos pessoal de cada um, eles acabam refletindo nessa carreira profissional, como o professor disse, que faz toda a diferença. E aí eu digo sempre também para as pessoas tomar cuidado, justamente por não expor demais a sua vida, né? Por exemplo, nós temos tem casos que tem empresas que acabam tentando buscar algum valor, e eu falo por que assim buscar algum valor? Justamente porque ela não está só a fim de bisbilhotar e conhecer a vida, a vida pura e simplesmente sem motivo daquele candidato, o pretenso candidato, né? Mas sim acaba entrando nessas redes sociais até para verificar, tentar extrair um pouco desses valores pessoais da pessoa. Perfeito, né? Perfeito. Agora, tem uma coisa importante, professor Ferdinando, que é quanto ao planejamento da carreira. Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso para o nosso internauta. Pois é muito importante, né? Quando nós falamos em planejamento, e quem trabalha nas organizações sabe a importância do planejamento. Ou seja, em organização, planejamento é tudo. E na sua vida particular também, você tem que ter essa preocupação. Vamos fazer só um paralelo, né? Você faz um planejamento, fazer uma viagem dos seus sonhos. Perfeito? A partir desse momento do planejamento, você já começa a curtir essa viagem dos seus sonhos. A partir do primeiro instante do planejamento. E na sua vida profissional, você tem que planejar também. E você planeja nesse momento, você já está visando lá na frente a sua carreira. Agora, como eu disse no início, você tem que se preocupar muito com as suas falhas, valorizar demais as suas qualidades. Tem pessoas que, eu tenho qualidade disso. Não, essa qualidade tem que ser ressaltada nas organizações. Então, esse planejamento de carreira, e o jovem, né, que já disse, é muito grande a distância do jovem aqui, ele quer entrar na faculdade hoje e ser diretor amanhã. Perfeito? Então tem toda uma progressão profissional. E essa progressão profissional é o planejamento. É esse planejamento que ele busca o que eu quero. Talvez ele não queira ser diretor de empresa. Ou talvez ele queira ser o presidente da empresa. Então tudo isso ele tem que buscar nesse planejamento inicial, colocar suas metas, seus objetivos, buscando atingi-los paulatinamente, que seguramente ele vai ter sucesso. Eu não tenho dúvida nenhuma. E a motivação da pessoa é um fator imprescindível para esse sucesso, professor Ferdinando? Sem dúvida nenhuma, né? Agora, a motivação a gente diz muito, né? Tem muitos livros que falam sobre motivação, mas a motivação principal é você com você. Perfeito? E a gente busca essa motivação, né? Eu quero motivar porque eu quero mostrar para minha família, né? Eu quero deixar minha família feliz. Eu tenho um determinado grupo de amigos, eu quero deixar esses amigos felizes. Então, essa motivação tem que partir de você. Agora, é uma motivação que você deve utilizá-la quando você conhece exatamente o que você pretende fazer. Não existe motivação que não exista um objetivo. Então, essa motivação você deve ter a todo instante. Acordar pela manhã motivado. Todo dia você tem que ter motivação. Porque simplesmente é impossível você atuar dentro das organizações sem motivação. Mesmo que essas organizações não ofereçam essa motivação, mas você tem que ter. Muitas empresas se preocupam, dão prêmios de incentivos, dão treinamento, tem a chamada, talvez a gente possa explorar um pouquinho mais o aspecto de avaliação de desempenho, que as pessoas são avaliadas e a empresa cobra isso. Mas tem que partir da própria pessoa essa avaliação. Porque senão eu estaria lendo um livro e está resolvido o meu problema. Tem que estar dentro de você, buscar. E quando eu digo essa motivação, buscar essa carreira, não é procurando tirar as pessoas da sua frente, utilizando de meios ilícitos, não. É atuar mesmo com honestidade, com vontade, com determinação. As pessoas em volta percebem. Não tem dúvida que eles percebem o seu interesse e a sua dedicação. Como eu disse, pode ser que hoje você não tenha o objetivo cumprido, você não atinja aquilo, mas com certeza na frente você vai ter isso atingido. Eu tive recentemente uma pergunta de
de um jovem que entrou agora numa grande organização, professor Ferdinando. Perfeito. E eu verifico a motivação dele, veio muito feliz, porque é uma oportunidade na carreira dele, olha, é bem motivado em relação a isso, já se formando num nível universitário, e ele chegou e falou, olha, Douglas, eu estou com a seguinte dúvida, eu quero que você me ajude pela sua experiência. Eu falei, pois não, pode falar. Ele falou assim, olha, nessa empresa que eu que eu já estou ingressando, participei de testes, aí, vários testes admissionais, eles me dão a oportunidade de estudar e investem em mim, né? Investem em cursos na minha formação. E estou pensando em fazer inglês ou uma pós-graduação. O que o professor acha mais importante neste momento? Isso logo na admissão. Como poderíamos ajudar esse aluno nesse planejamento, professor Fernando? Sem dúvida. Eu acho que é o dilema de todo jovem, né? Eu vou aperfeiçoar meu inglês, eu vou aperfeiçoar o meu pós-graduação, eu vou buscar um doutorado, um mestrado, o que eu pretendo? Eu acho que primeiro, né, o jovem, ele deva saber exatamente o que a empresa espera dele. Perfeito? Tem que saber exatamente o que a empresa quer de você. Feito isso, cabe a você procurar atingir esses objetivos que a empresa espera. Você pode ter os seus objetivos individuais. Por exemplo, você está trabalhando para a empresa, você tem que atingir os objetivos da organização. Agora, quando a gente consegue conciliar os seus objetivos pessoais com os objetivos da organização, é como a gente diz, né? O azul sobre o oceano, mais lindo que isso não existe. É maravilhoso. Então, esse tipo de trabalho você tem que visar a empresa, o que a empresa espera do meu trabalho. O inglês é mais importante ou pós-graduação é mais importante? O que a empresa espera? Dentro dessa, você pode buscar um ou outro. Ou vai buscar o seu inglês ou vai buscar o seu pós-graduação. Agora, como você disse, né? Estudar sempre, viu? Estudar sempre, não tem outro jeito. E até pode pôr uma prioridade em um primeiro. Perfeito. E depois já ter aquele planejamento, aquela meta do segundo. Né? Perfeito. Agora, o professor falou uma coisa muito interessante, que é entender a real necessidade da empresa. O que aquela empresa, o empregador, espera daquela pessoa e naquela função. Não é? Isso faz também uma diferença entre as pessoas ali, entre aqueles colaboradores? Sem dúvida nenhuma. É total também a diferença. Porque ele determinando, vamos até buscar uma coisa mais simples, com relação ao aspecto de atitude. Perfeito? Você tem atitudes que, para determinada organização, você sendo mais expansivo, você é negativo para a organização. Depende de organizações, você sendo expansivo, você é tremendamente positivo. O que é isso, né? É você conhecer a cultura, os valores da organização. E nesse momento, se você for uma pessoa expansiva e você entrar numa empresa com essa característica, com essa cultura, sem sombra de dúvida, naturalmente você vai oferecer bem mais. Por isso que antes, né, você deva saber exatamente, conhecer a empresa, quais são os objetivos. Tem empresas, às vezes, que pensam nos próximos 5 anos não progredir. É isso que você quer? Então precisa ser determinado. Não, eu quero daqui 5 anos estar num cargo de gerente. Só que essa organização, ela tem dentro do seu planejamento que em 5 anos ela não vai crescer. Perfeito? Então cabe a você buscar o seu caminho e esse caminho que vai mostrar para você aquele final onde você pretende. Agora, como o professor falou, existem essa questão de você identificar ali a real necessidade. Perfeito. E até para não agredir o valor da empresa, né? Perfeito. E tem vários casos que a pessoa acaba não identificando isso e falando, não, eu vou dar o melhor de mim e vou aqui fazer essa diferença, e sem perceber que está agredindo aqueles valores, inclusive de colegas que acabam se incomodando com essa situação. Perfeito. E acaba gerando até um assédio em relação
ao patrimônio daquela pessoa. E aqui nós estamos falando de um patrimônio muito importante, que é um patrimônio moral. Este patrimônio moral, ele pode ser atingido dentro do ambiente de trabalho. E aí nós falamos em um assédio moral que pode ser sofrido de uma forma horizontal ou de uma forma vertical. Por exemplo, professor Ferdinando, eu tive um caso que um colega acabou colocando, inclusive, uma pessoa que era do seu vínculo social dentro de uma empresa, né? E para um determinado cargo que hierarquicamente era inferior ao dele, e essa pessoa começou a se destacar, e aí inclusive não identificando certos valores daquela empresa, e até que estava incomodando este próprio colega. E olha a situação. E você, internauta, pode até se identificar com uma situação dessa. Então eu percebi que aquela pessoa começou a brilhar, e isso incomodou inclusive esse colega que a colocou nessa empresa, né, nesse local de trabalho. E aí ela veio buscar ajuda, informação, auxílio em relação, olha, eu tenho oportunidades de crescimento lá, mas estou vendo que estou sendo tolhida, estou sendo cortada, inclusive aconteceu um fato na frente de terceiras pessoas, onde a pessoa falou de um tom mais ríspido e que acabou me ofendendo, né? Eu identifiquei essa ofensa. Ela ficou o quê? Constrangida com aquela situação, né? E disse que várias vezes está acontecendo um certo distanciamento ou certas atitudes que a incomodam nesse sentido, que é justamente este assédio, esta repetição de pequenos atos que acabam por ofender o patrimônio moral daquele empregado. E aí ela veio, olha, eu preciso saber o que eu devo fazer. E aí eu já, de pronto, até citei essa parte daqui da nossa conversa em relação a fazer algumas escolhas, traçar objetivos e metas. Se ela não vê a possibilidade de expansão neste local, ou até de um crescimento por conta até de um colega, ou por conta da cultura e a pessoa que tem que identificar, vou procurar um lugar pelo qual eu me identifico, né? Até porque, né, professor Ferdinando, aí nós entramos em algo muito importante já dentro desse patrimônio moral. E aí eu já faço uma pergunta, aquela pergunta que mexe mesmo, né? As empresas costumam avaliar o patrimônio pessoal, que é este patrimônio moral, do empregado? Totalmente. Totalmente. As empresas, elas têm o seu patrimônio. E todos conhecem o patrimônio da empresa, que são os seus bens, móveis e imóveis, né? Seu faturamento, sua conta bancária. Todo mundo sabe que esse é o patrimônio. Agora, a empresa, ela olha esse patrimônio pessoal com os olhos de ouro. Por quê? Porque esse patrimônio de ouro, bem formado, ele vai ajudar a aumentar o patrimônio da empresa. Perfeito? Então, eles buscam mesmo esse patrimônio, que são um conjunto de valores. Agora, com relação a que você citou, de um colega colocar o outro, a gente tem o aspecto do QI, né, que o pessoal conhece, o que indica, né? E é uma responsabilidade muito grande, porque se você indicou uma pessoa para a organização, a própria organização, ela já 50% das preocupações que ela deveria ter já não tem, porque você indicou. É uma responsabilidade muito grande. Agora, se você indicou, você já está demonstrando que essa pessoa, ela se enquadra bem dentro dos costumes, dos valores que a empresa tenha. Agora, o que deve ter ocorrido é que essa pessoa que você citou, né, ele deva ter um destaque tal e não se preocupa com o que acontece em volta. Empresas têm esse aspecto, às vezes, das pessoas atropelar todos pela frente. Agora, as empresas bem organizadas olham com muito bons olhos isso. Quer dizer, ele pode ser um excelente profissional, mas ele é destituído de alguns valores. Sabe? Preparar um Maquiavel, preparar algumas coisas contra colegas de trabalho. E as empresas estão olhando muito bem isso. As empresas querem um ambiente
ambiente saudável. Tem profissionais que eles talvez não sejam tão brilhantes, porém, ele no grupo, ele torna o clima agradável, faz com que as outras pessoas naturalmente produzam mais, sem ele ser um líder. A própria presença física dele é aquela agradável, aquele que faz bem ao grupo. Então as pessoas, as empresas olham muito bem essas pessoas, os seus valores pessoais. E como você disse, né, aquele início, ou ele tem essa formação familiar, ou lá na frente ele vai ter muita dificuldade. Lembrando que você poderá fazer sua pergunta aí no Participe ao Vivo e seguir nosso programa também no Twitter ou no Facebook, aí Direitos e Deveres do Cidadão. Pois bem, e quanto a essa ferramenta da avaliação, professor Ferdinando, das empresas, nós vimos então que elas chegam a extrair ou buscar esse patrimônio moral desse empregado e dando um retorno em relação a isso dentro de ferramentas de avaliação. Que muita gente pensa, não, meu profissional está bom, mas e isso é o que importa para a empresa, é o que eu estou rendendo e fazendo o meu trabalho. Isso é um texto que eu entendo muito simplório mesmo, a pessoa não só tem que cumprir sua obrigação, mas fazer o mais combinado e agir com entusiasmo, né? Muito entusiasmo, né? Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que haja com entusiasmo, que será entusiasta, né? Você envolver, você destacar. Agora, tem aquelas pessoas, e aí muitos podem até se identificar, olha, eu estou lá, trabalho, faço mais combinado, sou entusiasmado, mas parece que eu estou aqui num funeral, né? Pô, todo mundo me olha, cara estranho, será que eu estou no lugar errado? E às vezes até incomoda, né? É o brilho daquela luz que incomoda aquela escuridão, né? Se a pessoa se identificar que está num lugar desse, o que seria a sugestão, professor Ferdinando? Olha, é um pouco drástico, mas ele tem que buscar outros caminhos, porque você não consegue conviver. Você entra na empresa, vamos supor, 8 horas, sai às 18. Isso normalmente, quando não, fica até 19, 20 horas. E é impossível você conviver todo dia onde você percebe que existe aquela nuvem separando você dos outros. Agora, como você citou a avaliação de desempenho, essa avaliação de desempenho dos profissionais nas organizações, eles têm que ser vistos no seguinte sentido: essa avaliação, ela tem que ser feita buscando detectar falhas de desempenho do funcionário, e não só detectar as falhas, procurar corrigi-las, porque senão não é uma avaliação, é aquilo que você disse no início, passa a ser um assédio moral, onde você, na avaliação, você critica a pessoa. E a gente sabe, até quem é pai sabe muito bem, depende da forma que você critica um filho, você pode trazer um prejuízo muito grande para ele. E na empresa, dependendo como você vem a fazer uma crítica, você pode derrubar o funcionário. Ele leva aquilo e ele não está preparado para receber essa crítica. Por isso que numa avaliação de desempenho, é importante que tanto quem vai avaliar como quem é avaliado devem estar devidamente preparados para saber o seguinte: o que eu espero da avaliação é que sejam apontadas as minhas falhas. Apontadas as minhas falhas, eu devo buscá-las para corrigi-las. Isso tanto da minha parte pessoal, como a empresa que tem as suas ferramentas de treinamento, desenvolvimento de pessoas. Se ele verifica esse lado pessoal do funcionário, que é um bom potencial, que se enquadra nessa filosofia, a empresa investe. Porque ela precisa desse patrimônio pessoal para aumentar o seu patrimônio empresarial. Existem vários tipos de avaliações, né, senhor Ferdinando? Qual é o mais comum, ou quais os tipos mais comuns que o senhor acabou vendo nessa longa experiência aí? Perfeito. Nós temos a avaliação que as organizações utilizam, é a chamada autoavaliação, ou seja, você se avaliar. E aí você precisa estar muito bem conscientizado desse tipo de avaliação. Tem pessoas que são modestas demais e deixam suas qualidades de lado. Tem outro que é um pouquinho mais otimista e ressalta qualidades que talvez ele não tenha. Então precisa ter uma consciência muito grande para você se autoavaliar. Essa é muito importante.
E outra é aquela tradicional que a gente conhece, que é chefe subordinado. Perfeito? Onde uma pessoa vai avaliar outra. Aí é muito delicado. Por que é delicado? Porque, queira ou não, nós temos o nosso subjetivismo. Nós olhamos uma pessoa e gostamos. Então, os defeitos daquela pessoa não são tão graves. Agora, se você não gosta da pessoa, o defeito é muito grave. Então, quem avalia também precisa estar muito bem preparado para isso. Precisa estar muito bem preparado e, como eu disse, a outra pessoa que foi avaliada também precisa. Ou resumindo, né? Eles precisam estar conscientes que as falhas devam ser apontadas com o seguinte objetivo: corrigi-las. Senão, passa a ser agressão. Aí já passa a ser uma agressão. E tem uma moderna, que é o que eles chamam de avaliação 360 graus. Na minha opinião, eu acho que é o que há de melhor em termos de avaliação. Por quê? Porque simplesmente a pessoa, ele se autoavalia, a sua supervisão avalia, os seus colegas, os seus pares avaliam, para quem você presta o serviço avaliam. Então não é uma avaliação subjetiva apenas uma pessoa, é um conjunto delas. E aí a possibilidade de erro é bem menor, porque são diversas pessoas avaliando uma pessoa. Então aí a possibilidade de acerto, de apontar as qualidades e as suas deficiências é muito grande. Porém, todo esse grupo, tanto quem avalia, quem é avaliado, os pares, para quem recebe o seu trabalho, devem estar conscientizados de que a avaliação de desempenho é feito para detectar falhas, exaltar qualidades e corrigir essas devidas falhas. E um ponto que o senhor tocou aí é super importante, que é a capacitação, é o treinamento, que já começa o treinamento para realizar a avaliação. Perfeito. E nós vamos por um rápido intervalo e logo nós falaremos sobre isso. Porque você pode estar trazendo um prejuízo para a empresa, você que está avaliando, se não tiver capacidade ou receber informações de como fazer, ou ser treinado. Assim como você que está sendo avaliado, saber receber um feedback. Tá? Logo mais após o intervalo. A partir de agora, todas as segundas-feiras, das 2 às 4 da tarde, o programa Em Forma comigo, Solange Frazão. Estamos aí aguardando você. Quer levar uma qualidade de vida melhor? Aprender o que de melhor você pode fazer para ter um bem-estar mais gostoso na sua vida? Entrar em forma? Aguardo você. Segunda-feira, um beijo das 2 às 4. Oi pessoal, eu sou a Bia Figueiredo, piloto de Fórmula Indy, e eu também estou aqui no Clique Sports, na Clique TV. Olá, internautas, colecionadores, saudosistas e amantes da nona arte, que são as histórias em quadrinhos. Aqui na Clique TV estaremos ao ar todos os sábados às 15 horas no programa Quadrinhos para Quadrados Redondos na Clique TV. Até lá! Eu, Felipe França, também acompanho o Clique Esporte na Clique TV. Não perca! Olá, eu sou a Jaque Petkovic e eu quero lembrar você que toda quinta-feira, às 2 horas da tarde, ao vivo, aqui na Clique TV com Território.
voltamos aqui no nosso programa Direitos e Deveres do Cidadão e você pode mandar as suas perguntas, suas dúvidas, sugestões no Participe ao Vivo aí embaixo da tela do seu computador aqui na Clique TV, né? Estamos falando aqui hoje num tema com o professor Ferdinando, né, que tem uma grande experiência aí na área de RH, coordena cursos, né, de graduação, leciona em pós-graduação, enfim, com uma vasta experiência. E no patrimônio das pessoas, né, invista em seu maior patrimônio, né, e nós vamos aí chegar num ponto muito importante que é como eu investir neste patrimônio, né, e como eu proteger este patrimônio, saber dos meus direitos na qualidade de empregado, na qualidade de trabalhador. E antes do intervalo estávamos falando das entrevistas, né? Entrevistas não, de feedbacks, né? Das avaliações, né? E aí citamos aí alguns tipos, o professor Ferdinando citou, né? E da mais tradicional, o professor Ferdinando, que é essa feita entre subordinado e chefe, né? A tradicional. Vimos que as empresas têm que se preparar esses profissionais, né? Agora, existe uma preparação diferenciada para aquele que recebe um feedback ou para aquele que vai dar um feedback? Sem dúvida nenhuma, né? Eles têm que estar muito bem preparados, porque depende de uma palavrinha que é dita fora do momento, ele pode, e aí você é o profundo conhecimento, né, doutor, desse assunto já passa a ser um assédio moral, né? Então a gente já deva ter essa preocupação sem sombra de dúvida entre essa pessoa que está avaliando e o que é avaliado. A gente tem notado, né, nessa vida empresarial que algumas situações são tristes, né? São situações muito lamentáveis que ocorrem, quer dizer, a pessoa tem que buscar um motivo para demitir um funcionário. Então ele se utiliza de uma ferramenta chamada avaliação de desempenho, indevidamente, porque a avaliação de desempenho, como eu disse no início, ela deva servir para detectar falhas e corrigi-las. Se for para mandar embora, não precisa utilizar uma avaliação de desempenho. E aí ele fica buscando determinados elementos dentro da avaliação de desempenho que já está configurado para ele, o funcionário vai ser demitido e ele aponta. E aí o funcionário não está preparado para isso, não sabia, principalmente não sabia dessas deficiências e veio a saber no momento da demissão. Então, nesse caso, essa avaliação de desempenho para demissão não serve. Como também o contrário pode ocorrer. Tem empresas que têm dentro dos seus procedimentos de recursos humanos que para a pessoa receber um aumento de mérito, ele deva ter uma avaliação de desempenho mais satisfatório, boa, excelente. E a pessoa nunca se preocupou em avaliar. Só que chegou aquele momento ele tem que avaliar. Então ele vai buscar a pontuação para que o funcionário receba esse tipo de pontuação e para receber um aumento de mérito, que também, na minha opinião, é totalmente errado. A avaliação de desempenho não deva ter nenhuma dessas duas finalidades, nem para demitir e nem para promover. Deva ser visto como buscar, acho que é a terceira ou quarta vez que eu falo, buscar as falhas, detectá-las e procurar corrigi-las, porque aí esse patrimônio pessoal da pessoa, a sua autoestima vai aumentar, esse patrimônio cresce e esse patrimônio agrega na empresa, é agregado na empresa. E toda empresa, né, pessoal, o que ela quer? Ela quer um funcionário trabalhando bem. Agora, se ele tiver um nível de supervisão, um nível de gerência que não ofereça condições a esse funcionário para esse desenvolvimento, desculpe, eu acho que esse supervisor, esse chefe gerente tem que ser demitido, porque ele vai agir assim com todos os funcionários. E pode ser que tenha um que aceite, mas a maioria não deva ser administrado. Principalmente nos dias de hoje, né? Os jovens aí podem dizer, as formas, né? Que eu comecei a trabalhar, na hora de falar com o chefe, eu punha as mãos para trás. Hoje o jovem, você tem que falar e explicar. Ele tem que estar consciente dessa falha, porque senão ele não aceita. Então essa mudança de atitude deva ser demonstrada nessa avaliação de desempenho. Não pode ser como antigamente, não. Onde normas têm que ser seguidas à risca. Hoje o jovem é muito mais exigente, as informações estão aí a cada momento. Você fala alguma coisa para ele, ele chega em casa e vai pesquisar. Ou então já
separa aquele aparelhinho dele, já entra na hora e verifica. Então tem que tomar esse cuidado. E isso que eu digo, pessoal, esse relacionamento. Eu acho que todas as pessoas gostam de viver bem, gostam de se relacionar. É impossível você ter um funcionário que você pense em agredi-lo, ou um funcionário que pense em prejudicar um chefe. A organização Subeli manda os dois embora. O que eles querem é esse ambiente salutar, que favoreça o funcionário, a empresa tem o seu desenvolvimento. Porque nós precisamos olhar o aspecto de desenvolvimento. Determinadas empresas, eles empregaram todo o seu patrimônio. E aí também a gente se aplica. Tanto o seu patrimônio pessoal quanto profissional. Ele aplicou tudo naquilo, foi a vida dele. Ele se dedicou totalmente. Então, se não der certo, a vida dele vai para as ruínas. Então, nós precisamos também olhar o outro lado da empresa. Normalmente, as pessoas são muito críticas à empresa. Não estou aqui defendendo a empresa, não. Estou defendendo a igualdade de direitos. Você oferecer seu trabalho para a empresa oferecer as condições necessárias para você trabalhar. Até porque não é nada mais do que obrigação pagar o salário. Né? Você vende a sua mão de obra, né? Você está ali se dedicando, né? E como dizemos assim, se você quer fazer a diferença, de fato fazer mais do que o combinado. Se precisar lá ficar um dia até mais tarde, você ficar um dia até mais tarde, não que isso vire uma rotina, né? Porque lógico, existem os limites legais, né? Por exemplo, a jornada de trabalho, em regra, a nossa norma, a CLT, a norma seletista, ela diz que tem que ter uma jornada aí, máxima de 8 horas, podendo ser prorrogada até 2 horas. Né? E aí, pasmem algumas empresas que acabam até utilizando-se de uma ferramenta chamada compensação de banco de horas, sem estar devidamente regulado e aceito pelo empregado. Né? E você não pode deixar abandonar a sua vida pessoal, porque justamente através da sua vida pessoal que você vai agregar valores pessoais que vão ser utilizados no seu patrimônio profissional. Eu posso aproveitar? Claro, deve. E essa experiência tem demonstrado, né, durante toda essa vivência profissional, que as empresas, quando começam a extrapolar essas 2 horas, como você disse, né, em termos de hora extra, a coisa às vezes se torna natural. Então o expediente dele deixa de ser de 8 horas, passa a ser de 12, 14 horas. Agora, tem falha. Ele foi contratado para trabalhar 8 horas. Ou o desempenho dele não está sendo bom, ou a empresa precisa colocar novo funcionário. Porque hora extra, o próprio nome já diz, né? Hora extra, deve ser extraordinário. E não todo dia. A gente sabe que tem muitas empresas que, por não contratar, para não contratar novos funcionários, utilizam dessa mão de obra. E vai passando o tempo, o próprio funcionário, ele agrega isso no seu salário. Quando ele vai fazer o crediário, ele não coloca o seu salário real, ele coloca já com as horas extras. E quando perde essa hora extra, ele tem um baque muito grande, sem perder o emprego. E, além do mais, né, a gente sabe que, você disse também, todo mundo tem o seu limite físico para o trabalho. E se for explorado demais esse aspecto, existe a preocupação, qualidade do trabalho cai, a produtividade cai, e um item fundamental, né, pessoal, que ocorre é o aspecto de acidente de trabalho. O acidente do trabalho, a gente sabe que ele traz consequências terríveis, né, para a família do funcionário, para os colegas de trabalho, para a própria supervisão, que normalmente acusam, né, pelo acidente. O país, né, Brasil, nós temos aí uma necessidade muito grande de hospitais, doenças que a pessoa não procura, mas infelizmente, né, teve jeito, né, a doença veio, pegou de surpresa. E, quanto isso, nós teremos o quê? Uma pessoa que, talvez por um excesso de trabalho indevido, venha se acidentar. E está utilizando uma cama de um hospital onde alguém que não procurou essa doença também precise. Então, a coisa é muito mais social, grave, né, do que o simples hora extra de fazer 2, 4 horas a mais. Eu acho que tem que ter uma conscientização a respeito. Agora, você que está nos assistindo, se considera capaz de avaliar pessoas? E de ser avaliado?
O que podemos falar para o nosso internauta, professor Fernando? Isso é muito delicado, né? E a gente já tem esse princípio, né? Desde o início nós começamos a nos sentir como gente, nós já olhamos e já começamos a analisar. E tem aquele aspecto, você olha, aquela pessoa é simpática ou antipática, sem uma análise mais profunda. A gente já começa a avaliar tudo, né? E na organização não pode, né? Você precisa se preparar muito bem para essa avaliação, verificar exatamente um outro aspecto, o que vai ser avaliado. E para ser avaliado, nós precisamos saber também, aquilo que eu disse no início, o que a empresa espera. Se a empresa não se preocupa, vou citar um exemplo só para facilitar, eu sei que a maioria deve conhecer, mas só para frisar muito. Horário de trabalho. Tem empresas que é imprescindível você chegar 8 horas, 8 e 2 minutos, passa no DP para justificar. Tem empresas que você chegou 8 e 10, 8 e 15, está preocupado com o seu desempenho. Então, essa empresa não vai avaliar se você chega tarde ou cedo. Para ela isso tanto faz. Ela vai avaliar você pelos objetivos que devem ser cumpridos. Agora, tem empresas onde o cumprimento do horário é fundamental. Um hospital, um médico, um enfermeiro, ele tem que estar naquela hora, porque a doença não vai, espera, pode ver a hora que você quiser. Não. Ele tem que estar naquele horário. Então, para esses casos, é importante a avaliação do horário. Então, precisa saber exatamente o que a empresa pretende e avaliar esses itens. Para buscar o quê? Esse crescimento pessoal, profissional do funcionário, que se encaixe perfeitamente dentro das necessidades da organização. Então, a preparação da pessoa é muito importante. Não pode simplesmente, eu vou avaliar, por quê? Porque eu vou avaliar. Não, não pode. Mesmo porque com gente é diferente. Você vai tratar com gente, com pessoas com situações diferentes, com costumes diferentes. E uma pessoa é diferente da outra. Você deve utilizar uma palavra para uma pessoa que talvez ele se ofenda, para o outro não. Por isso que hoje, né, as chefias devem conhecer muito bem seus funcionários. E quando ele passa a conhecer muito bem seus funcionários, sabendo das qualidades, dos defeitos, como tratá-los, mas olha, ele extrai muito, muito mais desse funcionário. Por isso que esse nível de chefia, os jovens aí estão crescendo, estão começando a talhar aí a supervisão, chefia de pessoas, olhe com muito cuidado isso. Porque ele é seu parceiro, como diz na gíria, né? Ele é seu parceiro. Se ele não funcionar, você também corre risco do seu emprego. E o senhor tocou muito bem numa palavra que é ofensa. Baseado na ofensa, professor Ferdinando, quais cuidados deve ter a pessoa que está avaliando? E vamos pegar quem está avaliando sua equipe, aquele empregado. Ligado a essa palavra ofensa. Olha, isso é muito bom. E hoje, né, me parece, eu não acompanho muito de perto, deve conhecer bem de perto essa situação, né? O aspecto de ofensa está terrível, né? Se você olha uma pessoa com outros olhos, já passa a ser ofensa, né? Então precisa tomar esse cuidado. Agora, como eu disse anteriormente, né, a pessoa se preparando para essa avaliação, ele deve olhar com muito cuidado isso. Uma palavra que ele faz que se torne ofensa, pronto, já é o assédio moral. Então, essa preparação ele deva ter. Essa preparação. Se ele não estiver preparado, se naquele dia da avaliação ele brigou com a esposa, o cachorro mordeu o pé dele, ele bateu o carro, não avalia a pessoa. Porque ele não vai estar em situação normal para fazer uma avaliação de pessoas. E aí pode sair coisas que entram na ofensa moral. A nossa legislação acaba por proteger, né, especialmente no artigo 5º, inciso 5 e inciso 10 da Constituição Federal de 88, que é chamada uma Constituição cidadã, na medida em que ela passa a tratar o ser humano como pessoa e não como coisa. Perfeito. E nesse amparo que tem jurídico, que deve ser, aliás, deve ser imposto para a empresa dentro desse treinamento, deve estar ali dentro do seu bojo, essa preparação legal, essa preparação jurídica. Porque aspecto jurídico. Ao cometer essa ofensa a um empregado, e aí eu vou até pegar dentro da natureza do assédio, que é o próprio dano moral. É onde entra o dano moral propriamente dito, né? Que isso pode ocorrer numa única situação, que pode ser na avaliação do desempenho,
não é? Essa ofensa, por exemplo, olha, eu estou te avaliando aqui nesse aspecto, nesse valor aqui, mas assim, você vem muito sujo trabalhar, você, olha, eu não gosto desse cheiro seu aí, né? Eu já ouvi dizer pessoas que não gostam, não gostam do perfume e tal, mas e a forma que veio falar, veio ofender aquilo, num único ato, né? E aí nós temos o dano moral propriamente dito, que também é amparado pela legislação. Agora, já o assédio, ele pode vir e chegar ao seu ápice na própria entrevista, né? Porque é aquela forma, como o professor falou, às vezes ela serve muito erroneamente para critérios de promoção e até de recebimento de bônus, né? Perfeito. E acaba ali sendo a forma de fazer o ataque direto, ou até o contra-ataque, ou de fato chegando um momento ali que briga de uma vez, né? Só que isso já vem seguido de certos acontecimentos repetitivos que vêm configurar o assédio, essas formas repetitivas de eu posso dizer, de antipatia daquele profissional, sem buscar os seus valores, sem buscar o que há de melhor, principalmente deste profissional que está lá num cargo de liderança. Né? O senhor quer comentar isso? Não, como eu disse, né, você já até citou, né, o aspecto de treinamento. Né, o aspecto de treinamento. E as empresas, né, essa área dentro da área de recursos humanos, treinamento, olha o nome, né, pessoal, treinamento e desenvolvimento de pessoal. Então é treinar e desenvolver pessoas para sanar essas falhas existentes. Agora, esse treinamento, né, é uma outra situação também. O funcionário, ele precisa estar muito bem motivado para receber o treinamento. Ele precisa sentir essa necessidade do treinamento, senão ele já vai com revanchismo. A pessoa começa a apresentar o treinamento e ele sou contra. Por quê? Não sei, sou contra. Então ele também precisa estar muito bem conscientizado, assim como ele esteve para receber as críticas com relação à avaliação, esse treinamento para corrigi-las. Agora, o treinamento, né, pessoal, a empresa precisa olhar com muito cuidado. Nós, não sei se eu posso voltar um pouquinho ao tempo, claro, né, mas nós tivemos aí nos anos 70, quando tivemos um desenvolvimento do país muito grande, né, e nós sentimos muita necessidade de mão de obra. Então o governo, acho que a lei era 6197, parece que é esse número, não lembro assim, ela dava incentivos a treinamento. Então onde as empresas, né, elas gastavam com treinamento, quem entende bem de contabilidade, eram colocadas as despesas da contabilidade e depois do lucro, aquelas despesas que você teve com treinamento eram colocadas novamente como despesa. Então a empresa isentava de muito imposto de renda. E o governo sentiu essa necessidade, mas com o passar do tempo, ele passou essa responsabilidade para as pessoas. Ou seja, o governo saiu, né, e ficou entre as pessoas e as empresas. Por isso que as empresas, quando vão buscar o treinamento, ela não pode treinar por treinar. Tem que treinar em cima dessa necessidade apontada. E podem ter certeza, pessoal, o treinamento é o grande caminho que nós temos para o aperfeiçoamento profissional, aperfeiçoamento pessoal. E não é só treinar e abandonar. Sabe, treinou, foi treinar, ótimo, não. Tem que treinar depois de determinado tempo, voltar e fazer nova avaliação. Quais foram as falhas, o treinamento dado e verificar se aquelas falhas foram corrigidas. Se não corrigidas, a preocupação é muito maior. Nós devemos voltar a verificar o quê? Será que aquela avaliação foi feita de maneira correta? Por isso que eu disse, aquela preocupação que nós temos na maneira de avaliar é muito importante. Será que o treinamento foi correto? Se não deu certo, ocorreu o seguinte: ou a avaliação foi mal feita, ou o treinamento foi mal feito. Porque se nós avaliarmos de maneira correta, conscientes, avaliador e avaliado, conscientes, o treinamento visto dentro das necessidades, aplicados de forma correta, podem ter certeza absoluta.
tem solução para aqueles problemas aposentados. E aí todo mundo ganha, né? Perfeito. É o ganha-ganha, né? Isso. Todo mundo acaba ganhando nessa relação, trazendo um ambiente harmonioso, né? E certamente aquele feedback servirá de fato para o que foi destinado, né? Perfeito. Que é você procurar melhorar tanto o patrimônio moral como Perfeito. o patrimônio pessoal. Agora, falando nesse patrimônio, como pode ser melhorado o seu patrimônio, tanto pessoal como profissional? Né? Como pode ser melhorado o seu patrimônio? Depende de você. Depende do... Perfeito? Depende de você. E por isso eu disse, né, no início, né, aquele planejamento, né, o que você quer. Perfeito? Como eu disse, o planejamento ele é maravilhoso, porque você curte hoje o que vai acontecer no futuro. E normalmente o próprio nome já diz, né, planejamento, planeja aumento. É sempre aumentar, né? Não tem o contrário. Então você deva estipular suas metas, os seus objetivos. Não procure naquele exato momento você resolver todos os problemas no dia seguinte ser diretor da empresa. Tem que analisar, conversar com pessoas experientes, trocar ideias, colocar a família, porque muitas vezes são cursos que você tem que fazer fora. E às vezes você vai fazer um curso fora maravilhoso para você, mas sua mãe chora dia e noite. Então tem que estar envolvida a família também, ou seja, é um conjunto de coisas que devem ser feitas. Mas se você determinou essas metas, esses objetivos, dentro dos prazos estipulados, entre total nisso. Entre total, você vai ter que cansar muito. Não pensa que você vai ficar sentadinho fazendo assim, cai as soluções. Se você pegar exemplos de grandes executivos, de grandes nomes das organizações, procurem ler algumas biografias dele e verificar o que eles fizeram. Não existe sucesso sem luta. E você, principalmente, que eu acho que é um público muito jovem que nós temos aqui assistindo, né? Vocês têm muito pique, pessoal. Vocês saíram ontem à noite para balada, estão voltando hoje cedo e vão trabalhar. Quer dizer, então, para esse treinamento, para esse aperfeiçoamento, vocês têm plenas condições. Então, não devam abandonar de forma nenhuma esses objetivos. E é muito simples também, né, doutor? Acontece o seguinte, se você planejou, você batalhou, você lutou, pode ser até que não dê certo. A possibilidade é pequena, mas pode ocorrer. Mas pelo menos aquilo que eu disse no início, para você está tranquilo. Eu cumpri a minha parte. Eu não deixei, eu batalhei, eu lutei. Vai saber os motivos porque não foi. Mas a minha parte eu fiz. Então, jovem, é essa batalha que você deva ter e pode ter certeza absoluta, ela é muito gratificante. Tanto sob o aspecto pessoal quanto o aspecto profissional. Então, invista aí, tá aí a grande dica do nosso programa, invista no seu maior patrimônio, você mesmo, não é, professor Ferdinando? Perfeito, a própria perfeito. Pessoa você deve também se valorizar, né? Sim, E aí, sim. Eu sou um pouco radical até quanto a isso, pois eu vejo muitas pessoas, né, que até naquele instrumento que falamos da autoavaliação, Perfeito. então elas... como aquele desenho do Wall-E, né? Ó vida, ó céu, sempre é o coitadinho que espera uma comiseração, né? Espera a pena de outras pessoas. Isso. Eu vou ser um pobrezinho não. aqui, não. Se você é um profissional e tem suas metas, tem seus objetivos, tem os seus valores pessoais e profissionais, que isso se agrega na medida em que o tempo vai passando, é a própria maturidade, essas experiências, né? Experiências boas e ruins, né? Eu falo até que até as ruins eu consigo extrair até mais, sem dúvida, mais experiência para agregar esse patrimônio, repetir, né? Então invista em seu patrimônio, né? Fazendo, tanto se preparando como cursos, como você buscando se autoconhecer, se autoavaliar, sem deixar o quê? Sem deixar as oportunidades passarem ou agressões a este patrimônio ocorrerem, né? Porque se essas agressões ocorrerem, isso acaba trazendo inclusive um trauma para as pessoas. Eu citei um dos exemplos aqui, professor Ferdinando, mas o senhor deve ter inúmeros aí exemplos de más avaliações que destruíram carreiras, né? Destruíram carreiras, né? Tem algum exemplo que o senhor possa citar? Assim? Tem pessoas que eram um profissional maravilhoso,
E ele tinha algumas características voltadas para a área da educação. E olha que na empresa eu trabalhava em treinamento e desenvolvimento do pessoal. E tem tudo a ver. Mas era uma pessoa que era o puro para a organização em excesso. Puro para a organização em excesso, né? E nos treinamentos ele deixava transparecer essa pureza. E ele tem algumas características de liderança. Só que era uma liderança que ele colocava muito voltado para o lado pessoal, né? E que essa liderança bateu contra alguns princípios da empresa. Ou seja, ele tornou as pessoas muito, não sei se a palavra correta é essa, reivindicatórias, que devam ter, sem dúvida nenhuma. Toda empresa aberta, ela deva saber das reivindicações e ela me diz se é útil ou não. Perfeito? E essa pessoa sofreu tanta pressão, aí conversando com ele, eu falei, olha, você é uma pessoa maravilhosa, você tem um potencial pessoal, humano, maravilhoso. Caia no lado da educação que você vai ter esse campo aberto. E ele foi ser professor de colégio do estado. Ele falou, estou feliz da vida, porque lá eu faço tudo aquilo que eu gosto e eu percebo reciprocidade. Não que ele não falasse na empresa, mas os objetivos da empresa eram diferentes daquele que ele tinha colocado. E as avaliações eram sempre críticas em cima dessa atuação. Muito bem, excelente. Então estamos chegando já próximo ao término do programa de hoje, com a presença do professor Ferdinando, né, que tem grande experiência nessa parte de RH, e está aí para você refletir e investir no seu maior patrimônio, que é você mesmo. Gostaria de passar as últimas palavras, se o senhor quiser deixar um e-mail de contato, professor Ferdinando, e dar um recado aí para o nosso internauta. Perfeito. Espero que tenha agregado algo a vocês, né? Que vocês se aproveitem. Eu tenho meu e-mail, estou à disposição, e nós temos aquele lado profissional, professor, né? Que sempre que possível procura passar algo. Se tiver alguma dúvida, ou puder ser útil alguma informação para vocês, eu posso colocar meu e-mail à disposição, que é L de Luiz, né? l.ferdinando@terra.com.br. Então, está à disposição de vocês, podendo ser útil, vai ser muito agradável para nós aqui. E aquilo que nós discutimos muito no programa, né? Nunca desista, é muito já batido, não desista dos seus sonhos, né? Essa história. Mas o detalhe é o seguinte, pessoal, planeje a sua vida pessoal e profissional. Pessoal e profissional. Eles seguem paralelos, porém eles se ajudam demais. E se você batalhar, lutar, pode ter certeza que você tem a recompensa. Se por um desses azares do mundo você não tiver, pelo menos para você está sendo premiado. Você premia você. Então desejo toda a sorte do mundo para vocês. E volto a repetir, coloco à disposição meu e-mail, l.ferdinando@terra.com.br. Podendo ser útil para você, vai ser muito útil para mim também. Inclusive algumas consultorias, Isso, dentro da área de recursos humanos, né, nós temos a consultoria que atua, né, questões de ética, não cito o nome, vou utilizar isso, mas a gente tem pelo e-mail, a gente pode estar à disposição de vocês. Legal, sem sombra de dúvida. Então agradeço aí por estar trazendo, agregando valores em nosso programa, e no próximo programa nós falaremos de um tema muito importante, que é as grandes mudanças no direito de família, a separação, o divórcio, divórcio consensual. Será que eu preciso mesmo hoje ficar separado de fato 2 anos para converter isso em divórcio, né? Então não perca o próximo programa, que você vai estar aí agregando bastante valor, conhecimento dentro do direito de família. Isso. E se você fizer esse planejamento seu, pessoal, profissional, você não vai enfrentar esse problema. Pode ter certeza. Queria mandar um grande abraço aqui ao pessoal da Clique TV, ao Américo Representações, cujo e-mail é famíliasoares2003@yahoo.com.br. Faz representação de vários produtos. Entre aí em contato com o Américo, que ele poderá representá-lo também. E você poderá visitar aí o meu blog, né, que é www.professordouglasmarcos.blogspot.com.
que lá tem algumas notícias jurídicas do meio jurídico e também de carreira e que poderá agregar muito valor a você. Clique TV, fique conosco aí na programação. Hoje, Baú do Tumão, às 15 horas. E durante a semana aí, programas com bastante conteúdo UOL aqui para você, que só a Clique TV traz. Programa Direitos e Deveres do Cidadão, todo sábado às 11 horas aqui na Clique TV. Vem!